Olá, sou Cristiano, sou instrutor na Cizelum Soluções e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que é um pouco mais básico, mas que geralmente dá um nó na cabeça das pessoas. Eu vou falar sobre travamento de células, ou melhor, a utilização do cifrão para travar as células do Excel. Vamos lá? Primeiramente, para a gente poder entender bem esse conceito de travamento de células, é interessante a gente saber como é formado o endereço de cada célula no Excel. Uma célula no Excel nada mais é do que a intersecção entre uma coluna e uma linha. Por exemplo, aqui na célula F5 a gente tem a intersecção entre a coluna F e a linha 5. Se a gente for criar uma função aqui na célula H14, por exemplo, eu vou criar uma função de média para calcular a média dos alunos em 4 bimestres. Então eu posso usar a função média, vou selecionar o meu intervalo de dados da célula D14 até a célula G14. Se eu quiser arrastar para baixo aqui, o Excel ele vai trabalhar com uma lógica crescente, né? À medida que eu arrasto para baixo, no caso, as minhas linhas elas vão sempre alterar para mais. Por exemplo, aqui D15, na célula de baixo, D16, D17 e assim por diante. Então, à medida que eu arrasto as minhas células para baixo, né, no Excel com uma função, ele sempre vai trabalhar com essa ordem crescente. Se eu for arrastar para cima, ele vai utilizar uma lógica decrescente. O mesmo acontece se a gente quiser trabalhar com uma função arrastando ela para a direita ou para a esquerda. No nosso caso aqui, a gente vai criar uma função de soma aqui para as vendas de produtos, que vai ser do meu intervalo K14 até K19. E se eu arrastar para a direita, ele vai seguir um padrão crescente também, só que, nesse caso, para as colunas. Aqui, a gente vai ter o intervalo L14 e L19. Aqui é a mesma coisa, M14, M19. E assim por diante, até o último item aqui no intervalo O14 e O19. Então, sabendo disso, o que a gente precisa entender com a questão do travamento das células no Excel, né, que é a utilização do cifrão. O travamento ele funciona quando a gente quer, por exemplo, bloquear a movimentação de uma determinada célula, de uma determinada linha ou de uma determinada coluna. Sabendo que o cifrão ele é utilizado para travar algum elemento, né, seja linha, coluna ou até mesmo a célula inteira, né, que seria a combinação da linha e coluna, a gente precisa entender agora, conforme a nossa necessidade, aonde a gente vai aplicar esse cifrão. Por exemplo, se eu quero travar a minha coluna de se movimentar, eu vou colocar o cifrão sempre antes do símbolo, né, da minha coluna, que seria a letra. Se eu quero travar a movimentação da minha linha, da minha célula, eu vou colocar o cifrão antes do símbolo referente às linhas, ou seja, a numeração aqui que seria, por exemplo, o 5. Então, aqui, na célula C8, eu montei um esqueminha que vai facilitar um pouco mais essa identificação. Por exemplo, se a gente selecionar aqui na caixinha do lado, que eu quero travar apenas a linha, considerando a nossa célula ali F5, ele vai mostrar para mim que o cifrão ele vai vir sempre antes do número 5, caso eu queira travar apenas a minha linha. Se eu vier para apenas a coluna, ele vai mostrar que o cifrão vem sempre antes da letra da minha célula que eu quero travar. Agora, se eu colocar linhas e colunas, ele vai mostrar que o cifrão vai vir nos dois elementos. Ou seja, a minha célula inteira vai ficar travada em F5. Ou seja, eu posso movimentar as outras células, porém essa célula ela vai ficar travada na minha função. Vamos utilizar isso num exemplo um pouco mais prático. Aqui eu tenho uma tabela com a relação de pedidos em que eu preciso saber o preço de venda de cada item. Dessa forma, esse preço de venda ele vai ser calculado levando em conta o custo unitário vezes a minha taxa de markup, aqui que seria 1.4. Pela construção do cálculo seria igual custo unitário vezes a minha taxa de markup. Se eu der um Enter, ele vai fazer o cálculo correto na primeira linha. Se eu arrastar para baixo, ele já vai aparecer zerado. Por quê? À medida que eu arrastei para baixo, além de arrastar a linha aqui do meu custo unitário, do meu segundo item, ele também arrastou a célula onde estava o meu markup inicialmente. Então, a forma correta da gente fazer isso seria o seguinte. Como eu preciso travar a movimentação da minha taxa de markup, eu vou ter que usar o cifrão para
travar essa movimentação. Eu posso utilizar ele com o F4. Eu vou posicionar o meu cursor aqui no item que eu quero travar e posso utilizar o F4. Apertando F4 uma vez, ele vai gerar a trava nos dois elementos, tanto coluna quanto linha. Se eu for apertando o F4 mais vezes, ele vai alternar entre linha, coluna e sem nenhuma trava. No nosso caso, a gente pode travar os dois, né? Tanto a linha quanto a coluna. Se eu der um Enter, o primeiro cálculo está correto. E vamos arrastar aqui para baixo para o segundo para ver se o cálculo vai funcionar. Se eu for aqui, ele vai mostrar para mim que ele movimentou a linha de custo, porém o meu markup ele continua fixo. Então o cálculo está funcionando corretamente, eu posso clicar aqui e clicar duas vezes aqui no canto da célula para fazer o auto-preenchimento. Partindo para o próximo exemplo, aqui a gente tem uma tabela com uma relação de produtos, quantidade vendida e o valor vendido. Eu quero fazer um cálculo progressivo dos descontos à medida que o meu desconto aqui ele aumenta, né, de 10, 15, 20, 25 e 30%, baseado no meu valor de vendas aqui. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou digitar igual o meu total vendido vezes o meu percentual de desconto e dou um Enter. Se eu arrastar para a direita, a gente pode ver aqui que ele movimentou a minha célula de desconto, porém ele também movimentou a minha célula referente ao total de vendas. Então, aqui eu já vejo que o cálculo não vai funcionar. Então, a gente precisa primeiro travar aqui a minha célula referente, né, o total de vendas e refazer o cálculo. Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Total de vendas, eu vou utilizar o F4 para travar aquele elemento que eu não quero que seja movimentado. Ou seja, no nosso caso aqui, como a gente viu, seria a coluna E. Então eu vou digitar F4 até apenas a minha coluna E ficar fixa. Agora sim, digito vezes o meu percentual de desconto. Se eu arrastar para a direita, ele vai me mostrar aqui que a coluna E não foi movimentada e a minha célula aqui referente a desconto ela foi movimentada de forma correta. Então, parte do cálculo a gente está vendo que está funcionando. Porém, se eu arrastar essa função para baixo, provavelmente ela vai gerar um erro. Pelo seguinte, se a gente clicar aqui na célula G10, você pode ver que além da movimentação da linha aqui na parte do total de vendas, ele movimentou também a linha do percentual de desconto. Nesse caso, eu preciso que essa linha do percentual de desconto ela não movimente para baixo à medida que eu arrastar. Então, novamente, a gente vai refazer o cálculo do primeiro item, utilizando a trava também na linha do meu desconto. Eu vou clicar aqui na minha barra de formas e vou digitar F4, até que a minha linha, no caso a minha linha 8, ela fique travada. Feito isso, eu vou arrastar a minha função aqui para baixo. E vou conferir aqui. Então eu vejo que a minha linha 8 ela ficou travada e a movimentação da minha linha 10 ela foi feita. Agora, se eu arrastar para a direita, também a minha coluna E ela foi mantida, né, ela não movimentou, e minha coluna G, aqui referente ao desconto, ela movimentou. Feito isso, eu posso arrastar até o final aqui em 30% e arrastar até o final, até o último item aqui. Se eu clicar em qualquer um dos itens aqui, eu posso confirmar que a movimentação da linha de desconto não foi feita, né? Foi feita só a movimentação da coluna, e a movimentação aqui da linha referente ao total de vendas foi feita, e a movimentação da coluna do total de vendas não foi feita. Essa é uma das formas práticas de se utilizar o cifrão, no caso, para fazer o travamento de células. É interessante sempre, antes de utilizar o cifrão, identificar para qual dos lados, ou no caso, quais direções você vai utilizar a movimentação das células. E se perguntar quais deverão ser movimentadas e quais deverão se manter estáticas. Feito isso, eu garanto para você que vai ficar muito mais fácil o entendimento e a aplicação desse conceito no seu dia a dia. E aí, gostou da aula? Espero ter te ajudado nesse novo conhecimento. Agora é só praticar todo dia e ficar craque na utilização do cifrão. Se inscreve no canal, continue acompanhando a gente para mais vídeos como esse. Até mais!